Bom dia, irmãos. Tudo bem? Eu quero convidar você a refletir comigo nesta manhã, que, como já foi dito aqui, nós comemoramos o Dia da Bíblia, a ler e a pensar um pouco nesse texto de Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Vai ser projetado ali a versão da NVI, eu vou convidar você a ler junto comigo. Mas antes da gente fazer a leitura, eu quero fazer e depois tentar responder aqui duas questões. Uma questão é o que é a Bíblia para você, afinal de contas, não é? Como é que você encara a Bíblia? O que é este livro para você? E uma outra questão que eu queria fazer e também tentar responder depois é aonde o ensino na igreja deve levar as pessoas. Por que a gente insiste em ensinar na igreja? Aonde isso vai nos conduzir, afinal de contas, não é? Então, Hebreus 4:12, mesmo assentado como você está, vamos ler juntos? Conforme está ali projetado. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Sabe que nós usamos a Bíblia de uma forma muito errada, porque nós não entendemos que antes da Bíblia ser escrita, ela foi falada. A Bíblia, na verdade, é um registro de experiências de homens, mulheres com Deus, e aonde Deus falou com essas pessoas. E o que nós temos hoje é o registro disso. E esse registro segue uma certa ordem literária que a gente fala, não é? Maneira de se escrever, começo, meio e fim. Nós temos cartas, nós temos salmos, nós temos livros de história. É um monte de tipo de literatura que compõe a Bíblia. E a nossa tendência é ler a Bíblia como se fosse um livro meio de magia. A gente gosta dessa coisa assim, abre a Bíblia, onde cair, caiu. E Deus está falando comigo, não é? Não sei se ainda há, mas antigamente existia a chamada caixinha de promessa. Existe isso ainda? Aquelas caixinhas que tem versículos selecionados. Me lembro, quando eu fui pastor em Nova Odessa, tinha uma senhora idosa, que toda vez que eu ia lá, ela dizia para mim assim: pastor, tira uma palavra para mim. E eu tirava com toda tranquilidade, porque tudo que tem ali é coisa boa. Nunca vai ferir a pessoa, porque é uma seleção de coisas boas, não é? E a gente tem a mania de ler a Bíblia meio como caixinha de promessa. A gente gosta assim de aquela palavra, não é? Então abre lá, se não cair naquilo que a gente acha que é bom, a gente muda a página, até encontrar uma coisa boa, que faça bem ao nosso coração. Um versículo como esse que nós lemos, para a gente entender direito, nós precisamos voltar aos versículos anteriores e tentar compreender o que Hebreus 4:12 está tentando dizer para nós, dentro desse contexto. O versículo que vem antes, que é o versículo 11, está dizendo assim: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair segundo aquele exemplo de desobediência. E qual é aquele exemplo de desobediência? Versículo 2 do capítulo 4 diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O contexto está falando do povo de Israel, naquela experiência de sair do Egito, e o chamado êxodo, né? Saindo do Egito e caminhando para a terra prometida. E está dizendo como que o povo foi desobediente a essa voz de Deus. Deus falava com o povo e o povo não obedecia.
Então o autor aos Hebreus está falando isto, e ele vai entrar dizendo assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Preste atenção no que eu vou dizer e não se escandalize. O texto não está dizendo que a Bíblia, o livro escrito, é vivo e eficaz. O texto está dizendo que a voz de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, não a palavra escrita, essa palavra que sai da boca de Deus é viva e eficaz. Entende a diferença? Não é o livro. Não que o livro não seja, mas não é o livro. Dizem, não sei se é verdade, estou vendendo pelo mesmo preço que eu comprei, que essas informações que aqui e ali nós temos, onde está o meio da Bíblia, qual o menor versículo da Bíblia, qual o maior versículo da Bíblia, quantos versículos tem a Bíblia, quantos capítulos tem a Bíblia, todas essas informações que geralmente aparecem em gincana bíblica, ouvi dizer que quem fez todo esse apanhado foi um presidiário que ganhou uma Bíblia. Ele não tinha nada que fazer na prisão, ficou lendo a Bíblia e anotando essas coisas. Isso aqui é o meio da Bíblia exatamente. Isso aqui é o menor versículo da Bíblia. Isso aqui é o maior versículo da Bíblia. E deu esse histórico de informações. Só que dizem que esse homem nunca se converteu. Nunca mudou a vida dele. Porque para ele, a Bíblia, o livro, não foi vivo e não foi eficaz. A Bíblia por si só, o livro por si só, não tem vida e não tem eficácia. Nós precisamos entender isso. E a gente não está muito ligado nisso. Por isso que no versículo 7 vai dizer assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É a voz de Deus que é viva e eficaz. Não é o livro, não é a Bíblia, como nós estamos acostumados a olhar para ela, que é viva e eficaz. E de novo eu te peço, misericórdia, não se escandalize com isso, deixa eu te explicar tudo isso. Tem gente que faz da Bíblia um objeto de veneração. É um livro que se põe na estante de casa aberto no Salmo 91 ou 119. E acha que, estando lá aquele livro, minha casa está abençoada. Tem gente que lida com a Bíblia dessa forma. Antigamente a Bíblia só tinha capa preta, lembra? E aí começaram a inventar moda. Eu me recordo de irmãos que chegavam para mim e falavam: pastor, estou escandalizado. Saiu uma Bíblia com a capa marrom. Estão acabando com a palavra de Deus. Depois apareceu Bíblia capa azul, e capa vinho, e capa jeans, e capa cor-de-rosa. E as pessoas ficam escandalizadas com isso. É comum hoje se ouvir assim: pastor, eu acho um absurdo. A pessoa não traz a Bíblia na igreja. Ela está com o celular. Diz que na Bíblia tem um celular. Pastor que prega com um tablet, nem usa a Bíblia mais, não é? O professor Luiz Saião diz que entre os muçulmanos tem o xiita, entre os cristãos tem o chaato, né? É aquele assim que ele fica vendo coisas e ele não entende muito com profundidade as coisas, né? E ele usa a Bíblia como se fosse um talismã, como se o livro por si só tivesse uma magia, que se eu tiver ele nas minhas mãos, ele está fazendo alguma coisa comigo. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Se você não tomar esse livro e não ler esse livro como que ouvindo uma voz, não tem vida, não tem eficácia nenhuma. Porque tem um monte de gente que usa a Bíblia e não muda nada a vida da pessoa, porque não entende o que Hebreus 4:12 está dizendo. Está dizendo que a palavra que sai da boca de Deus
A voz de Deus é viva e eficaz. E se ouvir essa voz, não endureça o seu coração. Porque esta é a palavra de Deus, não é? Agora, se você pegar simplesmente o livro, ficar adorando o livro e tornar o livro um objeto que você venera, que você acha que isto, se colocar em determinados lugares, não é? E muitas vezes a gente vê isso em filme acontecendo isso, né? Filme de possessão demoníaca, por exemplo. Aí o sujeito pega a Bíblia e coloca na cabeça do possesso. E aí aquilo parece que faz alguma coisa. E a gente gosta disso, de criar para nós esses ícones, esses objetos, que se tornam objetos de adoração. E é curioso pensar que nada do que foi original, do que foi escrito, nós temos hoje, sabia? No Novo Testamento, por exemplo, nós temos hoje 5.000 cópias do Novo Testamento grego. São cópias, não tem um sequer que pode dizer assim, ó, esse aqui é original. Isso aqui foi o que Paulo escreveu, isso vem da pena do Paulo lá. Não tem, tudo se perdeu. Eu sempre falo para meus alunos, eu acho que se perdeu justamente porque se tivesse alguma coisa original, meu Deus do céu, nós íamos venerar aquilo. Então Deus vai lá e deixa se perder esse negócio e deixa criar as cópias. Essas 5.000 cópias não tem uma sequer igual, tem um monte de diferença, um monte de coisa aqui e ali. É um desafio para a hermenêutica, para a exegese. Tem que estudar, tem que buscar para poder entender o que Deus de fato quis nos dizer. E Deus tem esse senso de humor, porque Deus não quer criar objeto de adoração, como foi com a Arca da Aliança, que se perdeu. Indiana Jones está tentando achar, mas Deus não vai deixar encontrar. Deixa para lá esse negócio. Que a gente tem a mania de adorar as coisas, de criar objetos. E a Bíblia não pode ser um objeto que você adora. Por isso, como que nós devemos encarar a Bíblia então? Como é que a gente deve encarar? Em primeiro lugar, a Bíblia como palavra de Deus precisa ser vista como algo vivo, conforme diz o texto. Porque a palavra de Deus é viva. Não pode ser encarada como uma coletânea de histórias antigas, ou como um código de ética, ou como qualquer coisa que eu busco nela algum tipo de refúgio, de consolo, de conforto apenas. Mas a palavra de Deus tem que ser vista como uma voz viva, atuante, relevante para mim. Há um tempo atrás, aquele consultor de empresas, né, o Max Geringer, não sei se tem ou tinha um quadro no Fantástico, ele tem um espaço na rádio CBN. Então na rádio CBN ele simulou uma entrevista que foi bastante veiculada. Outro dia eu vi alguém circulando isso pelo WhatsApp. Mas o Max Geringer, ele, né, nessa entrevista, ele faz uma conversa, um diálogo com alguém que ele chama de um dos gurus do mundo corporativo. E aí então se faz perguntas a esse homem, a quem ele chama de Randolph Bremen. E esse homem responde as perguntas que vai fazendo acerca do mercado de trabalho. E o Max Geringer, ele encerra aquela entrevista dizendo assim, palavras belas e sábias. Mas aí ele diz assim, eu vou ler literalmente o que ele disse, né, o Max Geringer. Ele diz assim, eu só queria me desculpar pelo fato de que não existe nenhum Randolph Bremen. Eu inventei. Todas as respostas, embora extremamente atuais, foram retiradas de um livro escrito há 2.300 anos atrás. Provérbios e Eclesiastes do Velho Testamento da Bíblia. Mas se eu digo isto no começo, muita gente talvez nem tivesse interesse em continuar ouvindo. Não é curioso? Max Geringer pega a Bíblia e dá conselhos para o mundo corporativo. Por quê? Porque entende que a Bíblia é viva. Porque percebe que aquilo que foi escrito há milhares de anos atrás tem vida, é atual, é relevante. Não é só uma coisa para lá, é uma coisa para cá, que faz sentido para nós, não é? Deuteronômio 30, versículo 20 diz, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disto
depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés dizendo ao povo: se vocês derem ouvidos à voz de Deus, se apegar a Deus, disto depende a tua vida. A nossa vida depende disto. Não é só aquele livro para alguns momentos, né? Quando eu quero ouvir uma palavra. A gente pega às vezes um versículo e joga no Facebook, por exemplo. Mas parece ser chonoye, sabe aquele negócio de pensamento? Que pensamento? Que palavra? Olha, que coisa interessante. A Bíblia é mais que isso. Precisa ser encarado como algo vivo, algo que está trazendo vida para a gente. Deuteronômio 32:47 também diz: porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão ides a possuir. Nós precisamos reaprender a ver a palavra de Deus como algo essencial para as nossas vidas. É fundamental para nós. Não é algo que eu pego de vez em quando. Eu gosto daquele texto quando Jesus já havia ressuscitado e ele está tentando se encontrar com alguns dos seus discípulos. E naquele caminho de Emaús, Jesus se põe ao lado de dois desses homens que estão conversando sobre a morte de Jesus, decepcionados, entristecidos. Jesus pergunta o que eles estão falando. Eles começam a falar da perda de Jesus, né, que eles achavam que seria o Messias, mas estão decepcionados. Então diz que Jesus passa a expor para eles as Escrituras e como Jesus deveria vir e deveria morrer e ressuscitar. E eles chegam numa casa, há ali um partir do pão e Jesus desaparece. E aí eles se dão conta de quem estava falando com eles. Mas lá em Lucas 24, verso 32, diz assim: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eu acho que este é o efeito que a palavra precisa trazer em nós, fazer arder o coração. Na língua grega, quando você pega essa expressão, ardia o coração, é um montão de palavras para dar essa ideia. Não precisa se preocupar com isso não, só vou falar para que você entenda o que eu estou falando aqui, né? Isso chama construção perifrástica, ou seja, usa um monte de frases para fazer uma construção, para dar uma ideia, a ideia da emoção. Diz que enquanto eles ouviam Jesus falar, eles ficaram entusiasmados com isso. Puxa vida, né? E eu confesso para os irmãos que toda vez que eu tenho que pregar, esta é a minha oração. Eu oro e falo: Deus me ajuda, eu quero chegar lá. Eu não quero simplesmente explicar um texto bíblico, mas eu quero deixar esse povo entusiasmado. Eu quero infernizar a vida deles. Eu quero que essa palavra fique batendo a semana inteira, não é? Eu quero fazer arder o coração. Eu quero criar uma emoção. Porque eu acho que essa é a função do ensino da igreja. A palavra precisa ser viva no coração das pessoas, não é? Precisa ser viva para nós, viva para os outros. E em segundo lugar, a palavra de Deus também precisa ser encarada, ou precisa ser vista como algo eficaz. O texto prossegue dizendo, né? A palavra de Deus, essa voz de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ou seja, que corta dos dois lados e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ninguém consegue discernir os propósitos e pensamentos do coração. Você pode achar que você conhece teu marido, mas você não conhece. Ele está bonitinho, olhando para você com uma carinha de apaixonado. Pode ser que não esteja nada disso, né? Porque o que está no coração dele, você não sabe.
Estou arrumando problema para os casais, né? O que está acontecendo no coração do seu filho, você não sabe. Do seu pai, da sua mãe, você não sabe. E nem você sabe. Você nunca se deu conta, assim, às vezes, meu Deus, eu fui capaz de fazer um negócio desse? Nem você sabia o que está dentro do seu coração. A gente é conhecido muito mais pelas reações do que pelas ações. Ação é planejada. Reação é quando alguém te dá um susto, você solta aquele palavrão. Eu não sou assim. Como é que saiu isso da minha boca? Esse é você. Porque lá no fundo do teu coração é isso que tem, né? É isso que sai. Aquela reação brusca, aquele xingamento, aquela fúria. Reações não planejadas, espontâneas. Saiu. Por que saiu? Onde estava? Lá no profundo do coração. Mas diz que a palavra de Deus, essa voz de Deus é capaz de ir lá. E ela consegue verificar essas coisas. A palavra de Deus vai em lugares onde a gente nem consegue ir sozinho. Ela nos leva até lá. E consegue nos fazer perceber, lá dentro de mim, eu não estou bem. Ontem à noite fui pregar numa igreja em Hortolândia. E quando terminou o culto, veio um irmão falar comigo. Falou, pastor, quando é que isso vai acabar? Vai acabar o quê, irmão? Essa sensação que eu tenho, cada vez que eu me deparo com um sermão, um texto da Bíblia, eu sempre olho assim, puxa, eu estou tão distante do que Deus quer para mim. Eu ainda não cheguei lá. Né? Pois é, esperamos chegar no céu com esse estado de perfeição, atingir isto lá, porque aqui sempre será essa sensação. A palavra de Deus precisa ser eficaz, nos incomodar. Jeremias 23, 29 diz, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha ou quebra a pedra. A palavra de Deus tem que ser um martelo que nos quebra, que vai tirando as cascas, que vai nos ajudando a nos conformar àquela imagem que Deus quer, que é a imagem de Cristo. Um autor chamado A.W. Pink, ele afirmou que, diferente de todos os outros livros, a Bíblia desnuda o homem de todas as desculpas e salienta a sua culpabilidade. Por isso que eu sempre falo assim, quando a pessoa deixou de vir à igreja, ela não está afastada da igreja apenas. Antes disso, ela se afastou de Deus e se afastou da sua palavra. Que quando nós estamos envolvidos com algumas coisas, a palavra nos incomoda, nós não queremos ouvir, faz mal para a gente. Parece que para onde a gente olha, está lá. Alguém sabe o que a gente está fazendo, né? Isso nos incomoda, então a gente vai se afastando, porque salienta a nossa culpabilidade. Como eu sou culpado, eu vejo isso através da palavra. Isaías 55, versículos 10 e 11, diz, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Nós devemos orar sempre nesse sentido. A voz de Deus não pode trazer só vida para mim, ela precisa trazer mudança na minha vida. Ela tem que voltar para Deus cumprindo esse propósito, o propósito da transformação. A Bíblia não é só atual, mas ela é atuante, ela é transformadora, ela precisa trabalhar na nossa vida. Nós precisaríamos usufruir melhor disso, já que temos acesso a esse livro. Eu quero terminar citando o Salmo 29, versículo 4, que diz assim, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz. Talvez o livro por si só não seja, mas se eu usufruir deste livro, como que ouvindo uma voz, esta voz é poderosa.
Se eu pensar que cada vez que eu for ler a minha Bíblia nessa semana, eu não vou ler apenas um texto. Não é só um texto de meditação do Tibete, sabe? Aquela coisa de eu quero ficar pensando e mentalizando aquilo. Mas é uma palavra viva e eficaz. É a voz de Deus para mim. É Deus se comunicando comigo. Se eu fizer assim, será vivo, será eficaz. Vai transformar a minha vida. Jesus contou uma parábola sobre solos diferentes, lembra? Chamada parábola do semeador. A mesma semente cai em solos diferentes. Solo rochoso, solo superficial, solo onde crescem espinhos, e uma cai numa boa terra. A semente que cai numa boa terra dá fruto. 100, 60 por 1. Uma semente é capaz de gerar 30 novas sementes, 60 novas sementes, 100 novas sementes. Por quê? Porque caiu numa boa terra. Não há problema nenhum com a semente. Não há problema nenhum com a palavra. O problema está no solo. E a pergunta é: qual é o solo do seu coração? Como é que você recebe isto? O que você faz com o ensino na igreja? Eu brinco aqui ali que eu gostaria que a igreja comprasse um drone. Sabe aquele drone? Que ficasse assim, por cima do templo aqui, sabe? E a gente vê o que as pessoas estão fazendo com o celular aberto, enquanto Deus está falando. Porque às vezes a gente está aqui num esforço tremendo para ensinar a palavra de Deus. E esse esforço aqui são precedidos de horas durante a semana, não é? Eu sou meio lerdo. Eu gasto de 15 a 20 horas para preparar um sermão. Mas é um problema meu. Talvez outros preparem muito mais rápido que eu. Mas eu não consigo. Eu tenho que investir de 15 a 20 horas. E aí a pessoa está ali com o celular dela na mão. O que ela está fazendo? Eu tenho uma curiosidade pecaminosa, não é? Queria botar um drone assim, só para ver se ela está realmente ouvindo a voz de Deus, se ela está ouvindo o Facebook, né? WhatsApp, alguma coisa desse tipo, né? E aí a gente fala assim: não sei o que acontece com a minha vida não vai para frente, não cresce, parece que só está patinando. Como é que você encara a palavra de Deus? Que valor tem o ensino de Deus na igreja para você? Eu gosto quando aquelas pessoas ficam anotando coisas, não é? Do sermão, do que está falando, porque quer se aprofundar, porque sabe que se a mente ficar só ouvindo, vai distrair. Então vai lá e começa a anotar alguma coisa. Eu quero perguntar depois, quero estudar, quero pesquisar. Pense nisso. O que é que você está fazendo com essa palavra? Às vezes é só um livro. Só anda com ele para lá e para cá, só tem ele em casa. Quando sai uma nova versão, né? Agora saiu uma nova versão transformadora. Eu quero esta, não é? E lá em casa tem um monte de Bíblia, né? Capa de couro, capa sem couro, e fica fazendo do livro uma espécie de fetiche, né? De objeto, que é uma fantasia que você gosta de ter. Cada dia vem para a igreja com um livro que combina melhor com a roupa, com a bolsa, com o sapato, né? Mas meu irmão, minha irmã, comece a desfrutar deste livro como que ouvindo uma voz. Porque se for a voz de Deus para você, aí sim será viva e será eficaz. Amém? Vamos orar por isso? E a minha oração é que você não vá embora, porque terminando aqui tem uma escola bíblica discipuladora, tem classe estudando a Bíblia, e nós podemos juntos agora desfrutar disso também. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Depois da oração nós podemos ir para a nossa escola bíblica. Ó Pai, nós queremos te agradecer, porque hoje nós separamos esta manhã
para pensar no valor das Escrituras Sagradas. Obrigado a Deus porque nós vivemos num país livre. Nós podemos comprar Bíblias, nós podemos ler Bíblias. Nós temos Bíblia na nossa língua.